Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá então, só trocar aqui rapidinho. É que esse já foi, né? Só da aula passada. Vamos ver aqui um legal aqui. O que é isso aqui? Acho que eu já usei isso também. Fica 2 horas aqui escolhendo, né? Qualquer um aqui, velho. Pronto. Terror. Então vamos lá. Na nossa outra aula, então, a gente estava falando sobre script. Uma coisa que eu acabei não falando, né, é que eu fiz o script utilizando um programa que se chama Notepad++, tá? Se você procurar na internet, deixa eu abrir aqui uma aba. Uma aba do navegador, você procurar aqui, ó, Notepad++, tá? Você vai achar esse camaleãozinho aqui, tá? Mas assim, não é necessário usar ele, tá? Tanto é que é isso que eu vou estar mostrando para vocês aqui hoje, tá? Vocês podem vir aqui, ó, Notepad++, na parte de download, tem aqui as versões, mas assim, não é necessário você estar utilizando o Notepad++ para trabalhar com script, tá? Você pode utilizar qualquer editor de texto, tá? Até o bloco de notas do Word. Então é isso que a gente vai estar fazendo hoje aqui. Ainda vou continuar usando o script.bat, mas só lembrando, tá? É só você vir aqui, ó, clicar com o botão direito, novo documento de texto. Vou até fazer isso, tá? Só para evitar problema. Crio aqui um novo documento de texto. Vou colocar aqui aula 2, né? Aí eu só troco aqui a extensão para ponto .bat, tá? Bem, beleza. E aí ele já cria aqui a aula 2. Aí a única diferença é que eu vou no lugar aqui de editar com o Notepad, eu vou só clicar aqui, ó, com editar, que aí ele abre aqui para mim, ó, bloco de notas de boa, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Eu queria mostrar para vocês primeiro como a gente acaba conseguindo aí utilizar algumas variáveis de ambiente, tá? Então eu vou começar aqui com desculpa, com o echo off, né, para deixar ele aí desligado, né? Só mostrar a execução da minha aplicação. E aí eu vou colocar aqui o echo para estar demonstrando para vocês então os comandos, né, de variáveis locais. O que é legal é porque assim são variáveis que já são interligadas no sistema e consequentemente todo computador nosso tem, tá? Então independente de qual computador você esteja usando, ó o fantasminha aqui, fantasminha. Independente de qual é esse sistema que você está usando, ele sempre acaba tendo aí algumas variáveis, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso chegar aqui e falar, por exemplo, o nome do computador, o nome do computador, certo? E aí eu coloco aqui, ó, a variável computer name, né? Então, ó, computer name. Então, o que o script entende? Que toda variável que tem no começo e no final dela tem aí o sinalzinho de porcentagem é considerada então uma variável no sistema, tá? Então a gente consegue aí estar utilizando essas variáveis dessa maneira. Então começou com o sinalzinho, terminou com o sinalzinho, ele sabe que é uma variável e aí ele só procura dentro do endereçamento de memória dele, da mesma forma que a gente tem aí nas nossas aulas aí de TPA, né? A gente tem aí variáveis. A única diferença é que esta variável ela é local, vamos dizer assim. É uma variável que já existe
em todos os computadores, tá? A mesma coisa se eu quiser saber o nome de usuário. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar nome do usuário. Opa, lembrando que não é muito sensitivo a acentuação aqui, né? E aí eu posso colocar, eu até acho que vou colocar em outro eco, né? Eco nome do usuário, né? Então o usuário que está logado nesse computador, e aí a gente coloca aqui username, tá? Então esses dois aí ele já trabalha com isso, né? Já é umas variáveis que já existem no sistema e já tem dados, né? Então dependendo do usuário que você loga, ele tem algum valor. E aí eu só vou colocar o pause aqui para demonstrar, né, a aplicação rodando. Rodei aqui, beleza. Coloquei aqui, olha lá, nome do computador, desktop. Nossa, que nome bonito esse computador meu, hein? Nome do usuário, pelo menos o usuário, né? E aí, como vocês viram, ele já deixa tudo certinho aí pra gente, né? Se eu logar em outro computador, né, com outro usuário, ele troca, mas essas variáveis, como você viu aí, eu não precisei entrar com valores para que essas variáveis existissem, né? Esses valores dessas variáveis existissem, tá? Então, eu já demonstrei aqui para vocês como a gente consegue então exibir variáveis dentro do script, né? Beleza. Só que assim, né? Só exibir por exibir não adianta muita coisa. O interessante é mostrar como a gente consegue manipular essas variáveis, tá? Então, eu vou, por exemplo, criar uma variável. Para fazer isso, eu uso a palavra reservada set, tá? Lembrando, não precisa aí de ser maiúscula, né? Eu só estou colocando aí para deixar mais em destaque. Então, set nome, certo? Então, quando a gente faz isso, a gente está setando uma variável. Qual variável? Uma variável chamada nome. E eu posso atribuir a esta variável um valor. Então, eu vou colocar aqui set nome professor Pedro. Beleza? E aí, eu uso o eco e coloco a mensagem. Olá, nome. E isso então vai fazer com que apareça, né, o meu nome aqui. Vou salvar, vou rodar a aplicação. Olha aí. Olá, professor Pedro. Beleza? Olha, reparem que apareceu aqui com aspas, tá? Então, o que significa que se eu tirar as aspas daqui, vamos ver se dá algum problema. Olá, professor Pedro. Ok? Então, a gente consegue estar então setando valores para as variáveis através das linhas. Tudo bem? Então, aqui a gente tem aí uma mensagem de olá, sem muito problema. Agora, vamos fazer com números, né? Então, beleza. Com nomes é desse jeito. Com números, então eu tenho aqui ó, o set. Vou colocar aqui um valor. Beleza, valor. E vou falar então que esta variável valor recebe o número inicial 10. E aí eu dou um eco aqui falando. Vamos reaproveitar, né? Como se fosse tipo... já sei... idade, né? Nome e idade. A idade, então, tenho 36 anos. Então, olá, Pedro. Você tem idade anos. Olha aí. Olá, professor Pedro. Você tem 36 anos.
Beleza? Ah, é porque eu deixei o eco aqui. Certo? Então, eu tava olhando lá falando, caramba, hein? Então aqui tem um exemplo de variáveis que já existem no computador e aqui tem variáveis que eu estou criando agora, tá? Tanto com números quanto com nomes, tá? Com elementos textuais, informações textuais. Aí vem a questão, né? Eu consigo de alguma forma trabalhar com valores numéricos para essas variáveis, né? Vamos testar aqui. Então vamos imaginar que eu queira fazer, por exemplo, uma soma, certo? Então eu quero falar algo. Vamos ver aqui. É que eu coloquei idade, né? Posso pagar, né? Vou apagar isso daqui, porque senão eu fico incomodado. Então eu vou colocar aqui, ó, 7 N1, certo? E vou falar que N1 vale 10. E vou setar também o N2 falando que vale 20. Beleza? Agora eu vou criar uma variável chamada total e vou falar que ela é a soma de N1 mais N2. E agora eu vou colocar aqui a variável total. Beleza? Vamos ver se isso daqui dá certo. Beleza. Então aqui ele só colocou que total é N1 com N2. Aí temos este cara aqui, ó, um barra A. Esse barra A, ele entende que eu estou atribuindo um valor numérico para aquela variável. Então, ele considera qualquer informação dentro dessa linha como um número. E aí sim, ele realiza as operações. Tá? Então, sem o barra A, né, que seria aí o padrão, ele entende que é texto. E aí é aquele negócio, lembra quando eu estava explicando para vocês o quesito de variável? Uma variável, quando ela é numérica, ela só pode receber números. Uma variável, quando ela é do tipo textual, ela consegue receber tanto números quanto caracteres, né? Palavras e assim por diante. Então, quando a gente não coloca o barra A, significa que ele seta qualquer informação como uma informação textual. Agora, quando eu coloco este valor como um valor numérico, aí ele faz a conversão dos elementos textuais para números e aí sim ele consegue fazer as operações matemáticas e demonstrar aí os resultados. Tá? Então a gente tem aí um exemplozinho, né? Quando a gente recebe aí esses valores. Tudo bem? Beleza. Então isso daí mostrando para vocês com valores que eu alimento eles, né? Então eu estou criando uma variável e já estou atribuindo um valor para ela. Mas, né, a gente pode também fazer com que o usuário digite aquele valor para a gente, né? Não necessariamente eu fique obrigado a depender aí de tacar valores, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês agora? Dando um pouco mais de ênfase a esse modelo aqui, no lugar de eu falar que N1 vale 10 e que N2 vale 20, eu quero falar que N1 vale um valor que o usuário digita, certo? Então, para isso, eu vou colocar o barra P e vou deixar o igual aqui vazio, certo? Então, eu vou colocar aqui também barra P e vou deixar o N2 aqui vazio. Isso vai fazer com que ele me peça
para eu digitar os números. Então, olha aqui. A primeira parte, ele está setando N1. Então, eu vou colocar aqui 20 e depois o N2, 35. 20 mais 35 dá 55, certo? Mas repara que esta forma aqui fica meio estranha, né? Porque a gente acaba não tendo a informação, tipo, o que é para fazer, né? Lembra que eu falei várias vezes para vocês na disciplina de TPA? Então, o que seria interessante a gente complementar dentro desta parte? Um eco, né? Então, eu posso falar algo do tipo, digite um número, né? E aí eu coloco aqui depois a mesma coisa. Digite outro número. E aí eu posso até complementar, né? Falando, né? A soma dos números é igual a... né? E agora, vou executar aqui para vocês verem. Digite um número. Beleza. Né? Então, a partir de agora, eu acabo conseguindo identificar essas questões, né? Então, eu vou colocar aqui 12 e depois eu vou colocar aqui 28. Né? Então, vai me dar 40. Olha aí. A soma dos números é igual a 40. Se eu quiser complementar isso, né, deixar um pouco mais fácil, lembra que eu posso juntar texto com variável. Então, eu posso fazer algo do tipo assim, ó. E aí ele já tira esse eco daqui, né? E aí ele já me dá... Ah, esqueci, desculpa, gente. Às vezes vocês devem estar aí aumentando as imagens. Desculpa, tá? Eu esqueci de aumentar a fonte aqui para vocês. Espero que agora sim esteja um pouco mais legível, né? Acho que até exagerei, né? Aqui. Então, só relembrando, tá? De novo, desculpa. A gente tem o set para setar variáveis, né? Então, eu crio variáveis dentro do script com o comando set, tá? Na frente eu coloco o nome desta variável, o sinal de igual para falar que eu estou atribuindo um valor àquela variável. Se eu coloco ~p, significa que o usuário vai digitar aquele valor. Se eu não coloco ~p, eu simplesmente venho e faço algo do tipo igual a 35, então eu já estou falando que esta variável N1 tem o valor 35, tá bom? Ah tá, eu tô pelo bloco de notas, certo? Outra coisa que eu tinha explicado é a questão do ~a, né? O ~a, ele converte os elementos, então, que estão dentro dessa linha para números. Então, ele sabe que aqui tem o número que o usuário digitou. Só que esse número, até o momento, foi considerado como texto. O N2 é a mesma coisa, né? O usuário que digitou. Só que é considerado como texto. Aqui, com o ~a, ele já faz a conversão desses elementos de texto para número, faz a operação matemática em questão e aí converte isso para a minha variável, que se chama total. Consequentemente, esse total recebe este valor e é exibido aqui. Tá? Então, acho que é assim, resumindo, o resumo de tudo que a gente fez até agora, acredito que isso daí ajude. Uma outra coisa que eu tinha falado é sobre as variáveis locais, né? Vamos dizer assim, são variáveis que já existem dentro do escopo do computador. Então, se você digitar, por exemplo, aqui, bem no comecinho da aplicação, né? Vou colocar aqui um eco usuário. Eu só estou revendo por causa, né, que eu não tinha aumentado o tamanho da fonte, tá, gente? Então, aqui, ó, usuário, eu coloco o username, tá? Ou, por exemplo, o computador,
E aí eu coloco aqui o computer name. Tá? Então essas duas variáveis aí, computer name e username, são variáveis que já existem no escopo do meu sistema, né? Então olha aqui, ó, usuário Pedro, computador desktop. Então isso daí mostra, né, que as variáveis do sistema, né, elas já têm informações que eu posso estar utilizando para alguma coisa. Né? Então, se eu quiser fazer, por exemplo, uma busca sobre o sistema operacional, distribuições, nome de usuário, eu consigo através disso. E aí você vê como é, assim, de uma certa forma é, preocupante, né? Porque a gente tem algumas informações, como por exemplo, meu nome, ele está exposto aqui. Então, qualquer pessoa que conseguir invadir o meu sistema e digitar isso daqui, ó, username, já consegue ter acesso ao nome de usuário meu, né? Se eu digitar aqui, ó, computer name, já sabe o nome do meu computador. Se digitar, né, lembra daqueles comandos? Se digitar deixa eu ver aqui se funciona. pconfig /all, né? Se digitar ipconfig/all, ele já vai ter uma lista, olha aqui, ó, de todos os dados do meu computador. Ó. Tem aí as camadas que faz parte da minha rede, ó, o antivírus que está habilitado, né, as placas que tem aqui no meu sistema. Então, assim, tem algumas informações que são restritas que estão aqui, né? Então, quer dizer, poucos comandos que eu utilizo, eu acabo abrindo muita informação para o usuário, para o invasor, né? Para ele conseguir adquirir, invadir o sistema de uma maneira mais rápida, mais fácil, mais prática. Então, assim, é importante a gente saber, né? Esse tipo de preocupação, vamos dizer assim, com relação à utilização de scripts. Né? A gente às vezes sai dando duplo clique aí, a gente nem sabe às vezes o que está acontecendo por trás desses dois cliques e é isso aí, né? A gente está assim confiando tudo que tem no nosso computador para aquilo lá, tá? Então cuidado com isso, tá? É isso que eu queria mostrar aí para vocês hoje aí nesse sentido. Deixa eu ver aqui, a aula tá com 22 minutos, então acho que dá, né? Dá pra gente brincar um pouquinho a mais. Bem, como vocês viram, né? Isso daqui então acaba concatenando, então, juntando aí os valores numéricos. Mas vamos imaginar aí um exemplo um pouco diferente. Vamos imaginar que vou tirar esses negócios aqui. Vamos imaginar que eu queira concatenar agora texto, né? Porque eu mostrei aqui como faz com números, mas vamos imaginar que eu estou digitando texto. Né? Então digite o seu nome. E agora digite, você tá aqui como nome, né? Só para as variáveis fazer um pouco mais de sentido. E aqui o meu sobrenome. Digite o seu sobrenome. Set sobrenome. E aí vou deixar aqui total, tá? Só que aí, repara o seguinte, se eu fizer isso daqui, ó, certo? E trocar para olá, né? Que teoricamente eu vou falar o nome da pessoa. Gente, vocês vão ver o que vai acontecer. Então digite seu nome, Pedro, sobrenome, Ramírez. E aí, olha só, ele deixou o valor 0. Por que isso? Porque eu deixei com 7A aqui, até de propósito, para vocês verem que ele pegou o valor que estava em nome e o valor que estava em sobrenome e converteu para número. Como nem nome nem sobrenome eram valores numéricos, ele atribuiu isso a um valor 0. Tá? Agora, tirei aqui o total, barra A. Beleza? Agora vamos ver. Ó. Digite o nome, Pedro. Sobrenome, Ramírez. E olha o que ele fez. Olá, nome mais sobrenome.
O que vocês acham que pode estar faltando aí? Pensa uma coisa. Quando eu uso os dois sinais de porcento aqui, ele não entende que o que está entre porcento é uma variável. Então eu posso chegar aqui e fazer isso daqui, ó. Barra nome mais sobrenome. E entender. Agora, no lugar do sinal de mais, eu vou dar um espaço. Por que isso? Porque como essa variável minha é uma variável textual, eu quero imprimir o texto que está na variável nome junto com o espaço e imprimir o texto que está na variável sobrenome. Ele vai juntar tudo isso e vai tacar na minha variável total. Agora sim. Vamos vir aqui, ó. Pedro Ramírez. E ali está o nosso Olá, Pedro Ramírez. Tá? Então, são detalhes, são informações, são métodos que a gente tem aí de manipular esses dados que às vezes acabam aí passando despercebido aí da gente, ok? Então, toma cuidado com isso, né? Pensa direitinho que tipo de variável que é, lembrando, né? A gente está fazendo scripts. Os scripts, como a gente estava falando, eles têm a principal funcionalidade deles não é ser uma linguagem de programação, mas sim ser um método de automatização de comandos para o sistema operacional. Então, assim, não é muito objetivo de um script em DOS, né, que a gente faça operações como vou somar dois números, vou pegar o nome de usuário, sobrenome do usuário e vou juntar eles, tá? Então, assim, não é esse o objetivo, né? Pode ser feito assim? Pode, tá? A gente consegue fazer várias operações aí com ele, mas o intuito não é esse, certo? Ele não foi feito para isso, mesmo que seja possível, né? O exemplo é, sei lá, vou pensar assim, viajar um pouco na maionese. Se eu pego, vamos pegar assim, uma katana, né? Pensa lá, né? Tô aqui, katana, né? Olha só, tem uma katana aqui japonesa, olha que maravilha, né? Tem aí uma espada e uma katana. Eu posso estar utilizando uma katana para abrir uma correspondência, um envelope de uma carta? Posso, né? Ela vai conseguir fazer isso? Vai. Mas ela foi feita com essa finalidade? Não foi. Tá? Então é basicamente isso que eu quero demonstrar aí para vocês. A gente consegue fazer algumas etapas de programação, né, com o script, mas não é tão foco dele assim. Tudo bem? Agora então, né, já que vocês já teoricamente já sabem então fazer criação de variáveis, atribuir valores às variáveis, manipular esses valores para né, criar elementos, né? Tanto é que eu nem precisava de criar essa variável total, né? Se eu queria imprimir o nome e sobrenome da pessoa, eu poderia simplesmente ter feito isso, né? Que ia ter o mesmo resultado e eu ia ter armazenado uma variável a menos, né? Olha aí. Então, assim, o objetivo aqui... tá vendo? O resultado é o mesmo. Com valores, com uma variável a menos, com situações a menos. Mas, assim, o objetivo aqui é demonstrar para vocês que a gente consegue fazer muita coisa com o script, tá? Então, um exemplozinho bem simples aí, só para mostrar para vocês como é que a gente consegue trabalhar em cima disso. Vamos tentar agora fazer uma coisa e eu termino aqui a aula, tá? Essa aula, então, vamos fazer pelo menos uma parte de estrutura de decisão.
Vamos fazer isso. Uma estrutura de decisão. Estrutura de decisão bem simples. Pensa o seguinte, ó, vou voltar naquele exemplo lá dos números, tá? Digite então um número e digite outro número. Então aqui vou colocar 7p para N1 e 7p para N2. Até aqui, beleza, legal. Só que assim, eu não sei, né, qual é a variável, né, a operação matemática que o usuário quer. Não sei se é soma, subtração, divisão, multiplicação. Então vamos perguntar isso para o usuário, né? Então eu falo aqui, ó, escolha a operação desejada. E aí eu venho aqui, ó, eco 1 para soma, eco 2, para subtração, eco 3 para divisão e eco 4 para multiplicação, beleza? E aí eu faço, ó, 7, né, barra P, porque é o usuário que vai digitar, e eu escolho aqui OP. Tudo bem até aqui? Então, criei uma variável para armazenar o primeiro número, para armazenar o segundo número, coloquei aqui uma operação, certo? E aí, meus cachorros estão latindo, tá? Não sei se vai dar para vocês ouvir, mas vamos ver aqui. E aí o que acontece? Eu posso chegar aqui e fazer alguma coisa desse sentido, ó. Se, né? Se o conteúdo que está nesta variável aqui, que é OP, for igual a 1, certo? O que eu quero que faça quando isso daí for verdadeiro? E aí eu vou mostrar para vocês uma outra parte do código, que é a criação de apontamentos, né? Então eu faço alguma coisa tipo assim, ó. Eu crio um apontamento que é os 2 pontos, tá? Esses 2 pontos eles servem então de apontamento para o nosso exercício. E aí eu faço assim, ó, soma, vou fazer todos, tá? Sub, div e multi, tá? Então eu criei 4 apontamentos aqui. E aí o que eu falo, ó, se dentro dessa variável OP tiver o valor 1, eu quero que ela vá até, e aí eu coloco qual é o apontamento. Então, se é o 1, é a soma. Então, eu quero que ele vá para o apontamento da soma. Certo? Go to, né? Vá para o apontamento soma, que é isso daqui. O que tem dentro desse apontamento soma? Eu vou falar que eu vou setar uma variável, lembra? Barra A, para falar que é valores numéricos, total, ok? E aí eu vou falar que total recebe o N1 mais N2. É isso, né? N1 e N2. Certo? Então, total recebe N1 e N2. Se for a subtração, né? Então, N1 menos N2. Se for a divisão, N1 dividido por N2.
E se for a multiplicação, N1 vezes N2. Só que qual é o problema disso? Este if aqui, ele só testa uma situação, certo? Ele só fala assim, olha, eu quero ver, né, esta variável se ela é igual a 1, né? Se ela for, vai para a soma. Só que eu tenho que fazer isso para todas as outras operações. Então eu copio isso daqui e colo mais outras 4 vezes. A única diferença é que eu falo o seguinte, olha, se for igual a 2, se for igual a 3, se for igual a 4, ele vai para as respectivas apontamentos. Então, se for igual a 2, para o apontamento, sub. Se for igual a 3, para o apontamento, div. E se for igual a 4, vai para o apontamento multi, né, que é de multiplicação. Beleza. Então, ó, eu tenho 4 ifs aqui, cada um deles para um valor distinto da minha variável, lembrando aí, né, que eu tenho aqui elas, beleza? E em seguida, ele vai executar esses carinhas aqui, ó, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Ao final, né, ao final, eu chego e mostro, então, o resultado. Então, eu venho aqui, ó, e falo, né, echo total, echo resultado igual e coloco aqui o total. Lembrando, então, que essa linha vai para todos esses caras aqui, ó. Ok? Vamos ver então se deu certo. Só relembrando, ó, desde o começo. Echo off, para ele desligar. Digite o número, sete o número. Digite outro número, sete outro número. O primeiro número vai ser salvo em N1, o segundo número vai ser salvo em N2. Escolha a operação desejada, e aí vai mostrar aqui 1, 2, 3 e 4, para ver o que o usuário quer. O M aqui, se vamos manter o padrão, M maiúsculo. O valor que o usuário digitar vai ser armazenado na variável OP. E aí eu vejo, se OP for igual a 1, vai para o apontamento soma. O apontamento soma, o que ele faz? Ele seta, então, né, que o total é igual a N1 mais N2 e depois imprime o resultado. Tudo bem, gente? Agora vamos rodar aqui para a gente ver se deu certo. Digite o número 10, outro número 5. Escolha 1. Beleza. Resultado deu 15, 5, 2 e 50. Ele acabou mostrando todos. Por quê? Porque eu usei aqui o sinalzinho de atribuição de operação de igualdade. Só que aqui o OP, né, isso daqui é feito quando a gente está utilizando um valor numérico. Só que aqui o meu OP, ele tá como texto. Então, eu posso fazer algo do tipo assim, ó, 7 barra A OP é igual, né? Eu tô criando a mesma variável, acho que isso aqui pode dar acho que pode dar problema. Uma das formas que eu tô tentando resolver isso daqui. Tô criando uma variável então textual. Eu não posso só fazer isso, barra P barra A OP, que aí ele entende que isso daqui é para ser salvo em 7P, 7, acho que isso aqui dá certo. Deixa eu testar. 10, 5, 1. Ih! Falando nisso, eu pus o pause. Tá. Só que eu pus o pause, teoricamente, só em 1. Tá, então vamos pôr aqui em todos.
É, porque ele executa aqui as... né? Acho que agora vai. Confia, cara. Confia. 10, 5, 1. Não. Tá, então não é esse o problema. Ele realmente não entende o /p/a aqui. Vou colocar aqui então como ptest. E vou falar que 7 /a op recebe teste, certo? E vou dar um pause aqui só para ver se isso daqui tá dando certo. Echo teste, certo? Só para ver se isso daqui tá armazenando 1. 10, 5, 1, beleza, tá salvando 1. Aí, beleza, resultado 15, 5, 2, não. Que coisa. Eu tô coisando... mas aí é o P, né? Então, se no lugar de igual eu colocar o equal. Esse equal aqui era para elementos de texto. Vamos ver se isso daqui resolve meu problema. Aí provavelmente eu nem vou precisar disso, né? Eu vou colocar só AP igual. Não vou precisar disso também. Vamos ver se isso daqui já resolve meu problema. Se OP for igual a 1, vai para... Se OP for igual a 2, vai para... Vamos ver se isso daqui dá certo. 10 e 5, 1. Resultado 15. Gente, mas que coisa. Agora o negócio levou pro lado pessoal. Não é possível. Eu tinha feito uma colinha aqui. Se OP igual a 1. Não é possível que seja isso. Aqui só tem uma coisa de diferente que eu achei que não era necessário, que é isso aqui, ó. Menu, tá vendo? Eu criei um apontamento menu aqui no começo e no final do soma aqui, né? Eu falo que eu vou para o menu. Só isso que eu fiz de diferente. Tipo, vai para o menu, vai para o menu, vai para o menu, tá vendo? E vai para o menu. Aí, com isso, deixa eu ver se é isso mesmo. 10, 5, 1, 15. Tá vendo que agora ele está perguntando de novo o número, né? E aí eu posso digitar, ó, 3 mais 3 e falar que agora é uma subtração, ó, 0. Tá. Por que disso daí?
Por causa disso daqui, ó. Ele executa linha por linha. Então, o que estava acontecendo? Quando eu usei o OP1, soma, ele veio para cá. Aí ele fez essa linha, fez essa linha, fez essa linha, fez essa linha. No caso, ele fez até aqui, pausa. Aí, não tinha mais nada para ele executar. Não tinha. Na minha cabeça, eu achava que o processo acabava por aí. Mas não, ele vai até o final. Então, a única coisa que o meu comando ele está fazendo é assim, olha, você digitou o número 1, então você vai para essa parte aqui do código. Só que se eu digitasse o código 4, por exemplo, que seria o último, ele ia pular toda essa linha de código, ia para cá, ia executar isso daqui e ia parar o programa, certo? Por quê? Porque não tinha mais nenhuma linha depois dessa. Como tinha outras linhas depois, então ele foi executando uma depois da outra. Caramba. Tá, então é esse aí que foi o BOzinho que aconteceu. Tá, então basicamente o que eu fiz ali, né, na minha cola, e bom que eu deixei aqui já mais no jeito, né? Senão vai ficar quebrando a cabeça aqui nisso. Todo final de execução eu volto para o começo, né, para a linha. Então eu fico indo e voltando em tudo. Que coisa, né? Aí, acho que a única coisa de diferente é caso eu queira sair, né, do sistema. Então eu posso vir aqui, né, só para finalizar, eu sei que já era para ser uma coisa rapidinha, mas, né, aí eu coloco aqui a opção 5, ó, sair. E aí eu falo que se o cara digitou a opção 5, ele vai para o sair, o apontamento sair. E o apontamento sair é esse aqui, ó. Sair, eco, encerrando o sistema. E pause, né? Porque senão... E agora a gente consegue resolver aí o nosso caso, ó. 10 mais 5, 15. Vou fazer uma divisão. 2. Beleza. Digite um número. 10 mais 8. Só que agora eu quero sair, então 5. Encerrando o sistema. E aí ele fecha. Beleza, pelo menos a gente acertou aí, né? Beleza? Então, fica aí. O teste, eu só aconselho aí que vocês dêem uma revisadinha nessa parte final aí, que às vezes acabou ficando um pouco confusa por causa desse BOzinho meu. Tá? Então, os 2 pontos, ele cria lugares dentro do nosso código que servem como apontamentos. E o goTo, né, o comando goTo, ele fala para ir para aquele apontamento. Ele fala para ele ir para aquele apontamento. Então, basicamente, o que ele está fazendo? Olha, criei 2 variáveis, N1 e N2, o usuário digitou elas, eu pergunto para ele qual a opção que ele quer, se é soma, subtração, divisão, multiplicação ou sair, e aí ele seta esse valor em OP. Se o OP for igual a 1, ele soma. Se o OP for igual a 2, ele subtrai. Se o OP for igual a 3, ele divide. Se o OP for igual a 4, ele multiplica. Se o OP for igual a 5, ele sai do sistema. Lembrando que o comando goTo vai para os apontamentos. Então, goTo soma. Ele vem para esse cara aqui e esse cara vai executando linha por linha do código. Beleza? Se for subtração, mesma coisa, só que no lugar dele começar aqui, ele vem para cá. Vai executando tudo e assim por diante. E aí a única coisa que eu fiz para corrigir o problema foi que depois que a gente pausa o sistema, ele volta para o menu, que é o apontamento inicial aqui, ó. E caso ele queira sair, ele vai digitar o número 5, que leva ele para esse apontamento aqui. E encerra o sistema e pausa, só para a gente ver, né, que está encerrando o sistema. Beleza? Então acho que isso daí já resolve uma boa parte aí, né? E dá pra gente brincar bastante a partir de agora. Beleza, gente? Então, deixa eu ver quanto tempo que tá dando essa aula aí. Nossa, tá dando quase 1 hora.
Então, dê uma revisada, se for o caso, tirem as dúvidas, caso haja necessidade, e não esqueçam de fazer os exercícios. Até a próxima semana e tchau, tchau.